tá? Mas aí tem que vir aqui, vou fechar aqui o canal do YouTube, tá aqui. Aí, tem que abrir aqui, e aí que aperta pra transmitir ao vivo. Aí depois que eu apertar pra transmitir ao vivo, eu tenho que entrar lá também, né? Não, tem que começou lá já, entendeu? Peraí. Começou aqui, tá bom? Aí ele conectou com o YouTube. O YouTube tá recebendo tudo. Só que você não começou a transmissão. Aí, ó, você vê aqui, tá transmitindo, tá vendo? Ó, tá funcionando. Ah, tá. Então abre aqui primeiro. Aqui. Põe aqui. Apresentar. Peraí, rapidão, mãe. Peraí. Na hora que começar a transmitir, já vai estar isso aí. Ah, não. Eu fiz aqui, ó. Mas já não gerou o link? Já não mandou? Ah, é. Tem como ver no celular que vai funcionar. Já. Aí tem como ver pelo celular. Que serviço. Aperta no site ali. Aperta o botão no site. Vou começar. Vamos começar. Peraí, deixa eu ver se tá Não, Paulo Henrique, eu quero que comece lá com um negócio lá já de uma vez. Mas é que a gente começa e pula pra lá, entendeu? Que aqui, deixa aqui, ó, apresentação de slides. Isso é no primeiro. Ah, entendi. É porque não tem jeito. Entendi. Começa. Peraí, vai começar. 3, 2, 1. Agora vai, por favor. Ah, nesse livro que eu tô usando. Abre o link. Começou não. Pois é. Fecha e abre, pai. Fecha o aplicativo, YouTube. E abre o link. Eu tô achando que esse negócio do link ia antes. Ah, começou. Ah, Sai viu? daí. Virei blogueirinha. Tô chiquérrima. Sai de onde? Ah, vim pra cá, né? Apareceu. Liga na TV lá. É que tô. Ei, Ana, boa tarde. Tá joia? Fez o TA? O bom é quando tem as duas telas mesmo, né? O bom é quando tem duas telas, né? Sim, porque aí numa você consegue acompanhar o site. Oi, Henrico. Beleza? Mas não sei, por que tá preto? Ah, já sei. Por quê? Espera aí que eu vou... Aqui, quer ver, ó? Não. Captura de tela, tá aberta. Olha lá, tá preto, ó. Quem que eu tô ignorando dessa vez, gente? Pelo amor de Deus. Por que eu tô ignorando a Rafaela? Manda o link pra ela entrar na aula. Acho que eu tudo aqui no meu. Ah, não, tá que eu tô reproduzindo ela. Voltou? Voltou. Eu já habilitei. Tá chegando, gente. Chegando nossa aula. Chegou. Agora chegou. Olha você mexendo. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Na hora que eu abri, que não... Calma, demora. Deu certo. Cadê o povo? Terminaram de fazer o TA? Ah, já tá na aula? Qual aula? Nessa aqui? Não, ainda tá. Não. A Rafaela. Rafaela com TH. Não.
Que foi? Ó, printou tudo aí. Quando você começa a apresentar, perde a tela. Por quê? Espera aparecer. Ah, Rafaela Chaves tá aí. Bom dia, Bruno. Ai, como bom dia. Ah, não teve, não? Ô, gente, só um minutinho que eu tô fazendo uma organização aqui. Eu não, meu analista de sistemas tá fazendo uma organização aqui, que na hora que eu coloco a apresentação, para aqui. Probleminha? Tem algum problema de você apresentar assim, sem tela cheia, ou apresentar no slide, ou PowerPoint? Vou colocar como? Ah, sim. Você apresentar sem... Não, só se eu aumentar aqui, né? Ah, porque tá Pera aí. aparecendo essa preta aí. Ah, tem problema. Tem problema, sabe por quê? Você não consegue escrever. Porque se fizer assim, eu não consigo escrever. Tá. Entendeu? Vamos tentar. Caneta então. não escreve. Quer que eu desligue o áudio? É bom, né? Vê se foi. Foi ele. Não. Foi. Tá indo. Será que Tá eu indo, é vi? porque você estava arrumando. Arruma, mexe. Vai, não vai? A televisão tá mais atrasada de tudo. Agora foi. Agora não sei. Agora vamos ver. Foi, mãe. É delay. Foi ela. Não preocupa com nada, não preocupa com ali. Foi, pode começar. Pessoal, então agora vai, né? Deixa eu contar aqui para vocês. Cadê o resto do povo, hein? Só tem 11 pessoas conectadas, agora 10. Das 10 pessoas conectadas, vamos contar aí meu marido, que é meu auxiliar ali, e eu no meu celular, que tá aqui, ó. E o Grayson? E o Grayson. Aí, Grayson, beleza pura? Cadê o resto do povo? Imagina que bacana. 10 pessoas. Das 10 pessoas são eu, Grayson, senhor meu marido. Cadê o resto do povo? Chamar o pessoal lá. Vamos chamar o pessoal. Fala com o pessoal que é matéria nova. Ah, 14. Ah, muito bem, Ana, não me deixa mesmo não, tá? Se você quiser, eu te reprovo de uma vez, que ano que vem você fica junto comigo novamente. Ah, começou a aumentar, ó, 14. Cadê o restante do povo?
eu quero ver se você vai fazer um desenho para mim, né? Aqueles desenhos bacanas seu. Ô, pessoal, olha só. Antes da gente começar a aula mesmo propriamente dita, vamos fazer umas observações, certo? Nós tivemos uma reunião hoje de manhã e algumas coisas ficaram acordadas entre a vice-direção e os professores, justamente para melhorar o nosso trabalho, né? Melhorar para a gente, melhorar para vocês principalmente. Que são o seguinte: a Isabela ela vai fazer um cronograma com os horários das lives, porque quando a gente posta correção de exercício, posta alguma aula já gravada, vocês podem assistir a qualquer horário, o horário que fica mais fácil para vocês. Mas quando é uma aula ao vivo, fica mais difícil, igual o que aconteceu. Eu agendei a aula para vocês para hoje às 10h30. Tive que remarcar para tarde, para as 14h30, porque foi agendada uma reunião com os professores e com a vice-direção, com o SOESP. E aí o Bruno mandou uma mensagem para mim, já à tarde, me falando que vocês teriam TA, então a live deveria começar mais tarde. Aí marcamos para o horário mais tarde. Então, vai ser feito um cronograma dessas aulas ao vivo para ficar mais fácil para vocês. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o quórum de vocês está muito baixo. Cadê o restante do pessoal? Chama o restante do pessoal, chamar eles lá na regulagem. Tem que vir, tem que participar. Outro ponto, eu fiz a correção dos exercícios de hidrostática e vou postar para vocês, certo? Só que vocês não fizeram, não entregaram para mim, não mandaram, acho que eu não recebi nenhum exercício do segundo ano. Pedi para vocês fazerem, tirar foto e mandar para mim. Vocês têm que fazer e mandar para mim. Todas essas atividades que vocês estão fazendo, tá valendo nota de TE, certo? Mandem para mim. E quando vocês assistirem o vídeo com a correção, coloque embaixo o seu nome. Por quê? Coloque seu nome completo. O seu nome vai valer como a presença, como se fosse aquela aula, vai valer como sua frequência. É a forma que a gente tem de provar depois que teve a aula, que teve a correção, que você fez, que você participou, certo? E com os exercícios que vocês mandam. Nós havíamos agendado uma aula Vocês não sabiam? Eu posto isso tudo para vocês lá no e-mail. Vocês não lêem e-mail não, né? Cambada. É assim. O exercício você vai fazer, tirar foto e mandar no meu e-mail, certo? Tá lá no e-mail que eu mandei para vocês do Positivo On. Tudo explicadinho. Tá lá na mensagem do Positivo. E as aulas que vocês assistirem de correção de exercício gravadas lá no Instagram, vocês coloquem o nome como assistiu. E eu vou postar para vocês, eu já fiz a resolução, os vídeos com a resolução dos exercícios de hidrostática. Vou postar para vocês. Mas vocês têm que mandar para mim as atividades, né? Como é que eu vou mandar a resolução antes de vocês me mandarem as atividades? E na sexta-feira a gente tinha uma live marcada. Só que essa live não vai acontecer. Por quê? Como vocês têm um simulado para fazer, e esse simulado vale nota, um simulado do Enem, que estava para vocês fazerem entre o dia 17, do dia 17 ao dia 20, escolher um dia. E quando você inicia, você não pode parar, são 5h30 de simulado. Então foi pedido para deixar o dia 17 para vocês fazerem o simulado, certo? Gustavo, eu vou colocar para você.
Pessoal, então tá. Isso é do jeito que o Grayson tá falando aí. Formato CTPM, nome, turma, no e-mail, na hora que vocês forem mandar as atividades. Certo? Não sei quantos pontos que vale. Tá bom? Eu vou anotar aqui para vocês o Instagram. Vale ponto. Tudo vale ponto. Até olhar para minha cara vale ponto. Por isso que tem que colocar o nome de vocês, por isso que tem que entrar. Certo? O Instagram é esse aqui, ó. Não tá escrevendo, não. Pera aí, pessoal. Bagunçou meu negócio aqui. Ele não está... Espera aí só um minutinho. Espera aí. Fechei o webcam. Abri aqui. Abri aqui. Peraí. Fiz agora, tava mal contato. Não é isso não. Oh, Jesus, esse não vai, não. Por que isso não vai? Ele tá no LibreOffice. Eu vou ter que fazer isso aqui, quer ver? Pera aí. Vou fazer um negócio aqui. Agora, rapidamente. Ctrl C. OneDrive aulas. Aqui. Ctrl V. Ctrl V. Não foi, olha. Chegou a escrever nesse tempo já? Não. Escrevi não. Eu pego outro. Não pego outro, não. Ctrl C. Ctrl V. Voltaríamos antes. Não vai. Colocar aqui questão do certo. Já sei o que eu vou fazer. Já sei. Eu vou deixar o OneDrive aqui aberto. Eu vou apresentando o que eu precisar escrever. Eu abro aqui o OneDrive. Você abre do outro lado, né? Melhor mesmo. Não é melhor? É. Botou de novo? Ainda não. O Gris tinha mandado um zap aí pra você. Mas ele mandou áudio. Aí não tem. Pelo positivo 11, o que eu tô pensando? Eu tô pensando... Tem coisa que não precisa ser agora. Vamos lá. Bota a projeção. Pessoal, tô retornando aqui. Certo? Probleminha aqui técnico, mas eu aprendo. Pode ficar tranquilo que eu vou
Podem ficar tranquilos que eu ainda vou Sim, aprender. Você não pode parar. São 5h30 de simulado. Oh, meu Deus, não é isso que eu quero. Vamos lá. Já apareceu. Tá indo, apareceu, tô chegando. Calma que ainda Tá aqui, Você tá acertando esse negócio. tá aqui. Está aqui. Retornei. Certo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Então tá. Sobre essas partes, essas questões aí administrativas, depois a gente fala mais, vocês me perguntem e eu respondo para vocês. Beleza? Pode ser? Então vamos começar. Nós vamos começar agora com a primeira matéria, falar um pouquinho da primeira matéria do volume 6. Preteou. Por que tá preto? O seu aí tá preto? Não. Paulo Henrique, ajuda aqui, meu filho. Chamei. Tem que ser no outro sistema lá, não sei. O que você fez? Eu preteou. Vai ter aqui, ó. Vai ter aqui, ó. Vamos tentar. Vem aqui, eu não sei porquê. Ó, já... Ah lá, ele volta a funcionar, tá vendo? Uhum. Aí você volta. Ah lá, eu não entendo o que esse cara tá fazendo com a gente, é pegando pegadinho. Entendeu? Entendi. Vamos esperar aparecer na TV. Vamos esperar aparecer. Ou te dava aí aqui. Deixa. Deixa, já vai aparecer na TV já. Você tá Eu lá. falei aí, cara. O quê? Ah, lá. Claro, mas demorando. Não sabe mais que é dele lá, ué. Mas a gente Não, mas eu quero ver aí também. Aqui como que é, Paulo? Onde que é? Dá play. Não, play eu tô ouvindo. E tira o som. Tira o som, né? Ah, tá. Ah, é mesmo. É porque eu tinha colocado o som. E puxa o vermelhinho lá pra frente. A barra de... Puxa o vermelhinho pra onde? Aperta na tela. E sobe. Aperta no vídeo. Pronto, o vermelhinho ali. Faz de novo. Pronto. Faz. Aperta. Aperto. E puxa. Ah, pra trás. Entendi. Ô, gente, então tá. É aprendizado, tá? Eu tô aprendendo aqui, vocês aprendem, eu aprendo aqui. Então, vamos na nossa aula. Prazo para entregar as atividades? Faz e entrega. Fazer lá e entregar. Ok? Então, vamos continuar. A gente vai começar a parte de termologia, certo? Que é a parte referente à matéria do volume 6. É o início do volume 6. Correto? Se for para frente. Foi. Então, vamos lá. De onde vem o termo termologia? Termo vem de temperatura, logia, estudo. Então, a termologia é o ramo da física que vai estudar os fenômenos relacionados ao aquecimento e resfriamento dos corpos. Então, nós vamos ver várias coisas aí na termologia, na calorimetria, vamos ver o que ocorre com os corpos, as leis da termodinâmica, a dilatação. Preteou tudo? Não, retornou. Esquece lá. Tá, esqueci lá. Esqueci. Não, mas aqui também tinha ficado preto. Então, vamos lá. Então, nós vamos estudar a parte de temperatura, termômetros, escalas termométricas. Depois, nós vamos estudar a dilatação dos corpos. Vamos estudar calor, a propagação de calor, os processos de transmissão de calor. Então, a gente vai começar pela parte de temperatura, certo? Peraí que tá lento aqui meu sisteminha. Então, vamos lá. Conceito de temperatura. O que é temperatura? Temperatura, ela está associada ao nível de agitação das partículas de um corpo. Então, por mais que quando a gente pega qualquer corpo, mesmo um corpo sólido, quando a gente olha para aquele corpo, ele
macroscopicamente, qualquer corpo, macroscopicamente é o que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. Ele está parado, as partículas estão paradas. Mas quando a gente analisa esse corpo microscopicamente, as partículas, elas têm uma energia cinética interna. E essa energia não é que as partículas estão saindo de um lugar, dependendo do corpo, elas não estão saindo de um lugar e indo para outro, mas elas têm uma energia de vibração. E quanto maior for a vibração, quanto maior for a agitação das partículas, maior vai ser a temperatura do corpo. Então, mais agitado, maior temperatura. Menos agitado, menor vai ser a temperatura do corpo. Então, a temperatura, ela está relacionada com a energia cinética média de agitação das partículas. Nós vimos lá no primeiro ano que a energia cinética está relacionada à velocidade, certo? Então, um corpo, se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Então, essas partículas, elas estão também constantemente agitadas. Quanto maior a agitação, maior vai ser a temperatura do corpo, certo? Então, um corpo, se ele recebe energia, às vezes, né, vamos pensar numa panela com a água que você coloca no fogo, né? Tirou ali da torneira, a temperatura ambiente, então ela tem um determinado grau de agitação, uma energia cinética média, certo? Então, você forneceu energia, aumentou a energia cinética média, a energia interna, aumentou a temperatura do corpo, certo? Nós vamos ver depois como que se dão os processos de transmissão de calor. Tá sem som? Não estão me ouvindo? Não, então é seu. Que aqui tem som para tudo quanto é lado. Certo? Beleza. Então, continuando aqui. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas o meu... tá, já vi o que é. Então, não já vi o que é. Então, vamos lá. Qual é o conceito de calor? Calor é a energia sendo transferida de um corpo para outro. Então, o que acontece? Quando nós temos dois corpos com temperaturas diferentes, então estou mostrando aí um corpo com uma temperatura TA, um outro corpo com a temperatura TB, sendo que a temperatura A é maior do que a temperatura B. Então, a agitação das partículas do corpo A, a energia cinética média das partículas do corpo A é maior do que a energia cinética média das partículas do corpo B. Então, o que vai acontecer? Quando dois corpos estão a temperaturas diferentes, o corpo de maior temperatura transfere energia para o corpo de menor temperatura até que seja atingido o equilíbrio térmico, certo? Então, esses dois corpozinhos aí entrando em contato um com o outro, então o que acontece? De maior temperatura, transferindo energia para o de menor temperatura, até que se atinja o equilíbrio térmico, até que a energia seja transferida do corpo de maior para o de menor temperatura. Então, o que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando os dois corpos, 2 ou 3 ou 4, estão à mesma temperatura, certo? Ok. Como que a gente mede a temperatura, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque temperatura é diferente de sensação térmica.
Então, para se medir a temperatura de um corpo, nós temos que utilizar os chamados termômetros. Então, eles são os instrumentos usados na determinação da temperatura de um corpo. Então, um termômetro comum deve ter uma substância termométrica que varia o seu volume ao sofrer uma variação de temperatura. Ele vai dilatar. Nós vamos estudar depois a dilatação. Vai ser estudada mais para frente, a dilatação tanto dos sólidos quanto dos líquidos. E no termômetro deve ter uma escala que registrará o valor correspondente da temperatura. E aqui alguns exemplos de termômetros, né? Termômetros para ambientes. Esses termômetros para ambientes, o líquido termométrico, na maioria das vezes, é o álcool. E aí é colocado uma tinta para facilitar a visualização. Termômetros industriais, termômetro clínico. Termômetro clínico é para medir a temperatura corporal. Então, ele costuma ir de 33, 34 graus até 42, 43 graus. Então, a variação de temperatura do termômetro clínico é pequena, porque a nossa variação de temperatura corporal também é uma variação pequena, né? Uma pessoa que está abaixo de 33 graus Celsius, ela já, né, blocotó. Uma pessoa que está acima também de 43 já tostou. Certo? Pessoal, só um minutinho aqui. Qual o mouse, amor? Mouse? Eu esqueço do mouse. Deixa ele aqui. Foi lá pro primeiro? Eu tive um probleminha aqui. O termômetro digital, que é elétrico, ele, dependendo da temperatura, vai gerar uma corrente elétrica no circuito. Então, dependendo do valor daquela corrente elétrica, é que é verificada qual é a temperatura do corpo, certo? Então, para cada corrente elétrica gerada no circuito, vai se referir a uma determinada temperatura. Então, é analisada dessa forma, ok? Gente, eu já peço desculpas aqui para vocês, porque o que aconteceu? Esse programinha que eu tô usando aqui com essa apresentação, ele não aceitou a caneta e a mesa digitalizadora. Então, no primeiro ano eu estava fazendo a aula e estava escrevendo bacaninha, direitinho. Agora, esse programa, ele não está aceitando que eu escreva para vocês, tá certo? Então, na hora que eu tiver que escrever aqui, eu vou abrir uma outra página, eu tenho que abrir uma outra página para poder fazer os cálculos, fazer a análise com vocês, que vai ficar mais fácil. Por isso que tá meio que essa bagunça, tá bom? Então, vamos lá. Escalas termométricas. Então, nós vimos que o termômetro ele tem que ter uma escala termométrica. Então, é o conjunto de valores numéricos que a temperatura pode assumir. Vai definir o estado térmico ordenado a partir dos mais frios para os mais quentes. Vai definir em graus de acordo com aquela escala termométrica, correto? Então, como se constrói uma escala? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas depois eu vou fazer o desenhinho para vocês, que vai ficar mais fácil, vai ficar o entendimento vai ficar melhor. Na verdade, eu vou fazer o desenhinho primeiro. É aí que eu falei que eu
Vou me bagunçar aqui um pouquinho para mostrar para vocês, certo? Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo, não? Abri. Então, olha só. Como que se constrói uma escala termométrica? Uma escala qualquer. Uma escala, vamos pensar em uma escala arbitrária. Uma escala arbitrária, uma escala que eu vou inventar, certo? Então, é feito o seguinte. Então, nós temos um termômetro, né? O meu desenho é lindo no quadro, aqui é melhor ainda, ok? Aqui tem um bulbo, um estrangulamento, então isso aqui é o bulbo. Termômetro clínico comum. Aqui tem um estrangulamento. Certo? E aqui é onde fica o líquido termométrico. Certo? Tá aqui o capilar. Então, eu quero construir uma escala termométrica. Então, o que eu vou fazer? Não, Henrique, não é o driver, não. É o programa que tá essa apresentação, que é um programa diferente, então ele não tá aceitando. Aí eu tive que entrar no outro aqui, mas não tem como fazer uma transferência agora rapidamente. Então, tá bom. Então, para criar uma escala termométrica, eu quero criar uma escala qualquer, certo? Então, eu pego um recipiente contendo água e gelo fundente. Então, tá aqui cheio de gelo. Então, como é que eu vou ter água com gelo fundente? Eu primeiro encho apenas de gelo, certo? Deixo a temperatura ambiente, de preferência em um lugar ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é igual a 1 atm, certo? Então, encho de gelo, recipiente aberto, e aí ele vai receber energia do ambiente, que o ambiente está a uma temperatura maior do que a temperatura do gelo, ele recebe energia do ambiente, e aí esse gelo, quando chegar no seu ponto de fusão, é onde eu tenho gelo fundente, onde a água ela coexiste nos estados sólido e líquido, a mesma temperatura, né? Lembrando que durante a mudança de fase não há variação de temperatura. Então, eu tenho gelo fundente, eu pego o termômetro e coloco aqui dentro. E deixo um determinado tempo. Então, o que vai acontecer? Eu deixo um tempo até que seja atingido o equilíbrio térmico. Vamos imaginar. Aqui eu tenho a temperatura de fusão, certo? O termômetro, antes de eu colocar nesse gelo fundente, estava a temperatura ambiente, então a temperatura do termômetro estava maior do que a temperatura do gelo fundente. Eu coloquei o termômetro, o bulbo do termômetro nesse recipiente, e aí o termômetro, que está a temperatura maior do que o gelo, ele vai fornecer energia para o gelo até atingir o equilíbrio térmico. Aí, bacana, atingir o equilíbrio térmico, esse líquido termométrico, ele vai parar em um determinado local. Então, eu venho aqui e vou marcar no termômetro onde é o ponto de fusão. Então, aqui é o ponto de fusão. Eu estou inventando uma escala, certo? Então, eu posso dar ao ponto de fusão o valor que eu quiser. Celsius, na sua escala, vamos pensar que
depois eu te falo, Guilherme. Então, Celsius veio e falou assim, olha, então, esse valor, o ponto de fusão da água, a pressão atmosférica de 1 atm, que é o nível do mar, eu vou dar o valor de 0 graus Celsius. Beleza. Depois, pegou-se esse mesmo termômetro, claro que não é um termômetro clínico, né? O termômetro clínico não chega ao ponto nem de fusão nem de ebulição da água. Então, pega um recipiente com água. Parou de escrever? Tá aqui. Pega um recipiente com água, coloca esse recipiente no fogo e deixa essa água ferver. Quando essa água entra em ebulição, mesmo lugar, pressão de 1 atm. Quando essa água entra em ebulição, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso, e aí eu vou ter o ponto de ebulição da água. Então, a temperatura também não vai alterar até que toda a água passe do estado líquido para o estado gasoso. Aí eu pego esse mesmo termômetro e coloco aqui dentro. Olha que lindo o termômetro que está agora. Coloco ele aqui dentro. Eu já marquei aqui o ponto de fusão, já havia marcado anteriormente. Deixo um tempo para atingir o equilíbrio térmico. Esse líquido termométrico vai subir. Atingindo o equilíbrio térmico, ele vai parar em um determinado ponto, certo? Agora, quem está transferindo energia é a água para o termômetro. Parou aqui, marcou esse ponto, esse é o ponto de ebulição. No caso da escala Celsius, esse ponto de ebulição, ele colocou o valor como sendo 100 graus Celsius. E aí, é feita uma graduação aqui nesse termômetro. Então, a escala Celsius, ela é uma escala centígrada. Por quê? Porque entre os dois pontos fixos, certo? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição são os dois pontos fixos da escala. Então, entre o ponto de fusão e de ebulição, ele dividiu em 100 partezinhas iguais. Por isso, a escala Celsius é uma escala centígrada, certo? Voltando lá. Fiz bobagem aqui de novo, gente. Então, olha só. Como eu disse, né? Escala termométrica, conjunto de valores numéricos que a temperatura pode assumir. Então, como se constrói uma escala? Então, é o que eu mostrei para vocês. Escolhemos duas temperaturas fixas de fácil reprodução, que são os pontos fixos, certo? Então, ponto de gelo ou ponto de fusão, primeiro ponto fixo, no gelo fundente. Segundo ponto fixo é o ponto de vapor ou ponto de ebulição. E aí atribuímos valores numéricos arbitrários aos pontos fixos. Então, se você está escolhendo, se você está fabricando uma escala, você pode colocar os valores que você quiser para os pontos fixos, ok? E aí, esse intervalo vai ser dividido em partes iguais. E aí, fez-se a escala daquele determinado termômetro, ok? Bem, então nós vamos falar sobre 3 escalas. São apenas essas que existem? Não, existem várias escalas termométricas, mas nós vamos trabalhar com 3 escalas e vamos saber como que a gente faz para
fazer a conversão entre as 3 escalas conhecidas e uma escala arbitrária qualquer, certo? Vou deixar salvo assim, Ana. Então, a primeira escala Celsius, né? Falei aí sobre ela. É a escala mais utilizada no Brasil. Então, quando a gente fala que a temperatura máxima é 30 graus, a gente está falando aqui, não é certo você falar o módulo de uma grandeza e não falar a sua unidade, mas a gente sabe que existe o conhecimento científico e o senso comum. E no senso comum, a grande maioria das vezes, a gente pode falar 30 graus. A gente sabe que estamos no Brasil nós utilizamos a escala Celsius. A pergunta que vocês gostam de fazer, e na prova, se eu colocar só 30 graus? Tá errado, eu tenho que saber que escala que é, né? 30 graus Celsius. Ela era denominada escala centígrada, e a gente vê até hoje alguns repórteres, quando vão falar, né? E pessoas também do nosso dia a dia, falam 30 graus centígrados, hoje a temperatura está 28 graus centígrados, 23 graus centígrados, porque ela era denominada centígrada. Porém, ela não é a única escala centígrada. Nós vamos falar sobre isso, tá? Ela é centígrada porque entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição são 100 partes iguais. O primeiro ponto fixo corresponde a 0 graus Celsius e o segundo ponto fixo a 100 graus Celsius. A denominação é feita com o número seguido ordinal e da letra C. Então, 0 graus Celsius, 15 graus Celsius, bacaninha, que nós já sabemos. Escala Fahrenheit ou Fahrenheit, ou falem do jeito que vocês acharem mais bonitinho, certo? Então, a escala Fahrenheit, ela é utilizada pelos Estados Unidos e pelos países europeus. Então, a maioria dos países de língua inglesa vão usar a escala Fahrenheit. Os pontos fixos são 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, certo? Então, significa que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Detalhe, entre os dois pontos fixos, até na hora que acabar, Henrique, daqui a pouquinho acaba. Entre os dois, não vai demorar muito não, beleza? Entre os dois pontos fixos, dos 32 e 212 graus Fahrenheit, a escala vai ter 180 partes iguais. Lembra que a escala Celsius tem 100? Então, a escala Celsius ela é uma escala centígrada. A escala Fahrenheit, entre os dois pontos fixos, são 180 partes. Então, a escala Fahrenheit não é uma escala centígrada, ok? E a terceira escala que nós vamos utilizar, que nós vamos ver, é a escala Kelvin. A escala Kelvin, ela é também conhecida como escala absoluta. É utilizada no sistema internacional. Então, no meio científico, quando eu sair, que vocês vão ficar aí até eu sair, né? Quando vocês saírem, não. Então, voltando aqui. A escala Kelvin, também escala absoluta, é a escala utilizada no Sistema Internacional de Unidades. Então, é a escala utilizada no meio científico. Então, os pontos fixos equivalem a 273 Kelvin e 373 Kelvin. Na escala Kelvin, a gente não fala graus, né? A gente fala graus Celsius, graus Fahrenheit, mas Kelvin, a gente não fala graus. E os pontos fixos tá bom, Ana, só um minutinho que eu retomo isso. Então, na escala Kelvin, o ponto de fusão
é 273 Kelvin. O ponto de ebulição é 373 Kelvin. E aí vocês podem observar que entre os dois pontos fixos também são 100 partes iguais. Então, a escala Kelvin, ela também é uma escala centígrada. Entenderam por que eu não posso falar que a escala Celsius é a escala centígrada? Ela é uma escala centígrada, assim como a escala Kelvin também é uma escala centígrada. Ok? Então, zero absoluto é o zero na escala absoluta. Ele vale aproximadamente menos 273 graus Celsius. Então, por que zero absoluto? O que acontece é o seguinte, nós vimos que temperatura, vamos voltar lá, olha só, lá no nosso nesse nosso slide aqui. Então, nós vimos que temperatura é a medida do grau de agitação das partículas, certo? Se eu forneço energia, as partículas estão muito agitadas, elas vão ganhar mais energia, vão se agitar mais, a temperatura vai aumentar. Se eu retiro energia do sistema, se eu retiro energia do corpo, vai reduzir a energia e elas vão ficar menos agitadas. Agora imagina o seguinte, imagina que eu vou retirando energia do corpo e essa agitação vai se reduzindo, vai reduzindo, até chegar ao ponto que as partículas não têm energia nenhuma, elas não têm energia nem para as suas ligações químicas. E a matéria, ela começa a se desintegrar. Então, onde que isso vai acontecer? Vamos voltar lá nas nossas escalas. Isso vai acontecer lá no zero absoluto. O zero absoluto é a temperatura mais baixa que poderia ser obtida teoricamente. A escala Kelvin ou escala absoluta, ela não tem valores negativos. O zero absoluto é o zero Kelvin. Então, é daí que partiu a escala Kelvin. Por que é 273 Kelvin o ponto de fusão da água, o primeiro ponto fixo? Porque se você for retirando energia, retirando, vai chegar no zero absoluto, partiu do zero absoluto, zero Kelvin. A escala absoluta, ela não tem valores negativos. Priteou tudo aqui, né, gente? Espera aí que eu vou ver o que ocorreu aqui. Só um minuto. Abrir e fechar. Abrir e fechar. Priteou de novo. Vamos ver. Ah, voltou. Voltou. É só sair do tela cheia e voltar, viu? Sim. Voltou aqui, pessoal. A tela, Gustavo, ela tá ficando preta tem hora, mas como ficou agora? Voltou. Foi, voltou, foi, voltou. Vamos ver. Você ri, né? É porque fica aqui, fica lá e eu não sei o que acontece. Ô, gente, olha só. Vamos lá. Tem mais alguma centígrada além da Celsius e da Kelvin? O Gustavo, o que acontece é o seguinte. Existem escalas que são chamadas de escalas arbitrárias.
Então, qualquer pessoa pode inventar a sua escala. Então, se você tem entre o ponto de fusão e de ebulição 100 partes iguais, você pode falar que ela é uma escala centígrada, diferente da escala Fahrenheit, certo? Que não é uma escala centígrada. Então, é uma coisa mais ou menos assim, Ana, você tinha me perguntado lá. Então, se a gente pensar nas duas escalas retinhas, olha que bonitinha que ela ficou. De novo. Aqui. Se a gente pensar nas 3 escalas, ó. Escala Celsius, escala Kelvin e escala Fahrenheit. Certo? Então, aqui a Celsius, graus Celsius, graus Fahrenheit. Kelvin. Kelvin não tem graus, ok? Então, olha só, é uma reta numérica. Então, você tem infinitos não, perdão. Você tem valores na Celsius, você tem valores negativos, você tem o ponto de fusão do gelo ao nível do mar é 0 graus Celsius. É o primeiro ponto fixo. Esse é o primeiro ponto fixo. Na escala Fahrenheit, esse primeiro ponto fixo, ele é 32 graus Fahrenheit. É o ponto de fusão do gelo ao nível do mar. Na escala Kelvin, é 273 Kelvin. O segundo ponto fixo é o ponto de ebulição da água. É o segundo ponto fixo. Então, são 2 pontos fixos que eu tenho em qualquer escala. Uma escala arbitrária, em qualquer escala. Na escala Celsius, 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, 373 Kelvin. E aí vamos lembrar o seguinte, se eu retiro energia do corpo, retiro energia na forma de calor, a temperatura vai diminuir, certo? Então, imagina, eu pego um corpo, ele está com as partículas muito agitadas, e aí eu vou retirando energia, retirando, até chegar a um ponto que eu não consigo mais retirar energia do corpo. Por quê? Porque eu já retirei a energia, as partículas elas já não têm energia mais nem para as ligações químicas. Então, a matéria ela começa a se desintegrar. Então, qual é o valor dessa temperatura? Que é a menor temperatura existente, certo? A escala Kelvin, que é chamada também de escala absoluta, ela vai partir justamente desta temperatura, que é a menor temperatura existente. Na escala Kelvin, é 0 Kelvin. Então, o zero Kelvin é chamado de zero absoluto. Então, a escala Kelvin não tem temperaturas negativas. Por que o primeiro ponto fixo é 273? Porque ela parte do zero absoluto, do 0 Kelvin, certo? Que equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Então, não existe temperatura abaixo dessa. Por quê? Porque já é a menor temperatura. Lembrando que temperatura é a relação, é a energia cinética média das partículas de um corpo. Então, não existe temperatura menor do que essa.
ok? Porque aí já não tem mais energia. Ah, e qual é o valor na escala Fahrenheit? Depois vocês vão fazer para mim, ok? Volta. Ah, que bonitinho, esqueci que eu tinha que printar a tela. Quando eu saio, sai tudo. Mas tudo bem. Se entendeu? Tá beleza. Então vamos lá. Retomando aqui. Então, zero absoluto, aproximadamente menos 273 graus Celsius, é a temperatura mais baixa que poderia ser obtida teoricamente. Ok? Podemos obter na prática uma temperatura menor ou igual ao zero absoluto? Vou deixar essa perguntinha aí para vocês responderem. Ok? Pesquisar. E na prática? Nós podemos ter uma temperatura igual ou menor que o zero absoluto? Então, vamos lá. Então, como que a gente faz a conversão entre as escalas? Bem, vou fazer aqui separadamente para vocês. Vamos ver aqui. 1 minuto. Vamos ver se eu consigo passar isso aqui lá para o slide que eu possa escrever, tá, pessoal? Que fica mais fácil. Tá aqui. Não, mas ele veio todo. Eu não quero ele todo, não. Formato. Hã? Não dá. Não quero nem isso, não. Só um minutinho, pessoal. É isso aqui. Para ficar mais fácil o entendimento. Seguinte, na hora da gente fazer a conversão entre as escalas, a gente pode utilizar uma equação direto, certo? Só que a gente tem que entender como é feita essa equação. Por que a gente tem que entender como que se chegou a essa equação? Porque se a gente for fazer a conversão para uma escala arbitrária, se a gente não souber fazer essa equação, a gente está perdido, tá certo? A gente não vai conseguir fazer. Então, olha só, vamos imaginar o seguinte. Temos aqui escala Celsius, temos a escala Fahrenheit, temos a escala Kelvin, certo? Ponto de fusão, tá aqui. Ponto de ebulição, primeiro e segundo pontos fixos, ok? Pensa nisso aqui como uma reta numérica. Então, ela vem aqui para baixo, né? E vai lá para cima. Aqui também, ok? Aqui também, certo? Então, para a gente trabalhar, para a gente achar a equação de conversão das escalas, nós vamos trabalhar com razão e proporção de segmentos. Então, a gente faz o seguinte, olha só, é um segmento aqui, pessoal. É um segmento aqui, certo? Vou fazer aqui uma escala arbitrária. Olha só. Vou chamar essa escala aqui de escala BET. Olha que linda essa escala. Uma escala arbitrária, uma escala que eu inventei. Então, o meu primeiro ponto fixo, que é o ponto de fusão, vai ser menos 20 graus BET. Tá aí, grau, temperatura negativa, sem problema. E aqui, meu ponto de ebulição vai ser 180 graus BET. Então, eu quero fazer uma equação de conversão de uma para outra.
Então, como é que eu faço? Aqui é a temperatura em BET, graus BET, que eu quero saber, quero fazer conversão. Então, eu vou olhar o segmento. Então, eu vou pensar o seguinte, olha só. Este segmento menor está para este segmento maior, assim como este segmento menor está para este segmento maior, assim como este segmento menor está para esse segmento maior, assim como esse segmento menor está para esse segmento maior. Então, como que a gente faz isso? Pega para mim o carregador. É o carregador. Então, como que a gente faz isso? Quanto vale esse segmento? Se eu tivesse lá, por exemplo, um eixo Y, né? Eixo X, eixo Y. Aqui é 0, aqui é 5, aqui é 3. Se eu quero saber quanto vale esse segmento aqui, é o maior menos menor, 5 menos 3. Então, esse segmento vale 2. Então, eu venho aqui, eu quero fazer uma conversão da escala, de uma temperatura na escala Celsius, para uma temperatura na escala Fahrenheit, para uma temperatura na escala Kelvin. E aí, eu preciso fazer a equação de conversão. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, segmento menor é a temperatura em Celsius, aqui é a temperatura em Fahrenheit, aqui é a temperatura em Kelvin. Aqui é a temperatura na escala BET. A temperatura que eu quero saber na escala Celsius, menos 0, sobre segmento maior, 100 menos 0, vai ser igual a essa temperatura aqui, né? Desculpa, é o segmento menor, né? Então, o menor está para o maior, assim como o menor está para o maior. Segmento menor, TF menos 32. TF menos 32. Sobre maior, 212 menos 32. Vai ser igual, escala Kelvin, segmento menor, TK menos 273, sobre segmento maior, 373 menos 273. Aqui eu consigo chegar às equações de conversão. Nós vamos chegar lá no final. Mas numa escala arbitrária, eu teria que pegar, vir aqui, teria que armar. Então, aqui é segmento menor, TB menos 20. Então, TB mais 20. Sobre 180 menos 20. 180 mais 20. E aí, a gente vai trabalhar isso aqui, ó. TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180, que é igual a TK menos 273 sobre 100. Simplificando tudo, vou simplificar aqui o denominador, né? Vou multiplicar tudo por 20. Então, vai ficar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Agora, eu tenho a equação de conversão. Se eu quero fazer a conversão, por exemplo, da temperatura em Celsius para Kelvin, aí eu pego isso aqui, ó. Corta aqui, tá aqui a minha equação de conversão. Essa equação é a equação de conversão da temperatura em Celsius para Kelvin e da Kelvin para Celsius. Ah, eu preciso vir fazendo tudo aqui toda vez? Não, claro que não, certo?
Vamos lá. Voltando lá na nossa apresentação. Então, é justamente o que eu mostrei para vocês. Eu coloquei lá porque aqui não dá para eu escrever, tá? Então, temos aí termômetro Celsius, Fahrenheit, Kelvin, a temperatura que eu quero fazer a conversão, né? Que eu não conheço. Primeiro ponto fixo nas duas escalas, nas 3 escalas. O segundo ponto fixo nas 3 escalas. E aí a gente faz a conversão. Ó. Vimos 100 partes na escala Celsius, 180 na escala Kelvin, 180 na Fahrenheit e 100 na escala Kelvin. E o menor, olha, C, ou a temperatura em graus Celsius menos 0, na escala Fahrenheit, F menos 32, na escala Kelvin, K ou TK menos 273. E aí a gente faz a equação de conversão, né? Em cima é o segmento menor e embaixo é o segmento maior. E assim nós temos as equações de conversão, certo? Então, se eu quero fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, eu pego as duas primeiras frações. Se eu quero fazer de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, eu pego a primeira e a última frações. Se eu quero fazer de Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit, eu pego a segunda e a terceira. Ok? Então, variação entre as escalas. Ah, pessoal, detalhe, antes da gente ver variação entre as escalas. Eu posso fazer a conversão entre as escalas usando uma regrinha de 3? Não, não posso, certo? Não posso, não tem como, ok? Vocês querem que faça exemplo para vocês da conversão das escalas, pessoal? Me fala aí. Quer que faça exemplo? Ou não? Ou toca o bonde? Beleza. Então, deixa eu fazer exemplo aqui primeiro. Depois a gente vai para a conversão entre as escalas. Tem uma hora que você tá aí. Tem, né? Vou fazer um exemplo aqui rapidinho. Beleza. Deixa eu mostrar o outro aqui. Aí eu faço os dois exemplos. Não. Vou fazer o exemplo primeiro. Peraí, deixa eu abrir o outro aqui. Vamos fazer exemplos. Gente, tem hora que fica preto, mas depois volta, tá? Não sei o que está acontecendo no programa aqui, não. Mas ele retorna. Então, vamos lá. Olha só. As nossas equações são essas aqui, ó. Então, tá aqui a nossa equação. Certo? Então, eu sei que
TC, eu não gosto de colocar só como C não, tá? Pode colocar, não tem problema não. Eu gosto de colocar TC, temperatura em Celsius, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Então, tá aí a conversão, as equações de conversão. Então, eu quero, por exemplo, fazer a conversão, sei lá, eu quero saber, por exemplo, 20 graus Celsius equivale a quanto na escala Fahrenheit? Eu quero saber esse valor na escala Fahrenheit e na escala Kelvin, certo? Então, eu quero passar de Celsius para Fahrenheit. Então, eu venho aqui e faço TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Ok? Então, eu tenho a temperatura na escala Celsius. Então, eu vou substituir em TC. 20 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Pronto, agora é só resolver essa equação. 20 sobre 5, 4 é igual a TF menos 32 sobre 9. 9 vezes 4, 36 é igual a TF menos 32. 36 mais 32 é igual a TF. TF é igual a 68 graus Fahrenheit. Então, 20 graus Celsius equivale a 68 graus Fahrenheit. Quero também fazer a conversão 20 graus Celsius para Kelvin. Então, Celsius para Kelvin. Então, eu venho aqui, ó, TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Isso aqui nem precisa, porque esse 5 corta com esse. Então, TC é TK menos 273. Eu tenho a temperatura em Celsius, então eu substituo aqui, ó. 20 é igual a TK menos 273. 20 mais 273 é igual a TK. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 293 Kelvin. Tá aqui, 20 graus Celsius, 293 Kelvin. Certo? E assim sucessivamente. Se eu quiser passar, nós fizemos de Celsius para Kelvin e Celsius para Fahrenheit, certo? Se eu tiver, por exemplo, em Fahrenheit, eu tenho aqui Peraí. Vamos chutar um valor aqui. Sei lá. 320 graus Fahrenheit. Eu quero passar para graus Celsius e quero passar para Kelvin. Então, eu pego de Celsius o de Fahrenheit. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Eu tenho a temperatura em Fahrenheit, eu vou substituir aqui. Então, TC sobre 5 é igual a 320 menos 32 sobre 9. Pronto. Resolvo isso aqui, acho a temperatura em graus Celsius. Achei a temperatura em graus Celsius, posso pegar, como de Celsius para Kelvin é mais fácil, pego a temperatura que eu tenho em Celsius e passo para Kelvin. E pronto. Está resolvido. Ok? Faço aqui, ó, T
C é igual a TK menos 273. TK é igual a TC mais 273. Achei a temperatura em Celsius, somo 273, acho a temperatura em Kelvin. Ok? Bem, pessoal, então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês deem uma lida. Essa parte de variação de escala arbitrária a gente faz depois, tá certo? Eu anotei aqui, mas eu acho que... Ah, tá anotado, é aqui. As atividades que eu quero que vocês façam. Peguem o livro de vocês, volume 6, certo? Ó, façam o do volume 5, aquelas que eu marquei lá no positivo on. Tira a foto e manda para mim, manda para o meu e-mail, certo? Eu vou postar as resoluções. Lá na resolução, lá no Instagram, você escreve seu nome completo, que vai valer como a sua frequência, certo? Faça as atividades do SPE. Faça o simulado. Então, dia 17 não tem live. Por quê? Porque é o dia de vocês fazerem o simulado de vocês, que ele demora 5 horas e 30 minutos. As do volume 6 são referentes a essa parte. Então, eu quero que vocês leiam a matéria. Tem uma partezinha lá de energia cinética, né? Energia cinética média das moléculas vai ser a energia interna dividido pelo número de partículas. Dá uma lidinha lá nessa parte, quer dizer, dá uma lida lá na parte toda referente à matéria. E a gente tira dúvidas depois, certo? Do volume 6, então eu quero que vocês façam página 6, 1 a 4, página 10, 1 a 7 e página 14, 1 a 6, certo? Isso aqui é para a semana que vem. Isso é para, sei lá, para quarta-feira. Dá para fazer? Não, pode fazer para quinta-feira da semana que vem. Beleza? Esse é para quinta-feira. Esse é para agora, aqui, ó, esses do volume 5. E aí eu vou liberar para vocês as resoluções. Vixe, Guilherme, você falou isso com o pessoal lá da escola? Tem um e-mail do Tiradentes, eu não escrevi o nome do... Não escrevi o e-mail, deixa eu ver se eu escrevi aqui. Escrevi, não. É bom você falar com o pessoal lá do colégio, tá? Os dois têm que mandar, Raíssa. Os dois têm que mandar. Eu tô achando que eu vou ter que fazer outro e-mail para mim, porque o meu tá lotado. Não tá cabendo mais muita coisa, não. Ok, pessoal? Ô, Guilherme, eu vou ver Pois é. Eu vou ver o e-mail, vou olhar com a Isabela e mando para vocês. Os exercícios, vocês vão mandar no meu e-mail, tá? Lá está escrito lá no positivo. Eu acho que eu vou ter que criar um outro e-mail para mim. Mas, por enquanto, é esse aqui, ó. Beth Carvalho Física @gmail.com. Ô, Guilherme, faz o seguinte,
manda um e-mail para mim, por esse e-mail aqui, me lembrando que eu vou pedir para a Isabela o e-mail de contato com o pessoal lá que está resolvendo o problema do positivo e te mando. Pode, assim que terminar aqui, você pode mandar para mim. Ó, lembra do e-mail lá para resolver o problema do positivo, que aí eu mando para você. Pode ser? Pessoal, alguma dúvida? Alguma outra coisa que vocês queiram perguntar? Leiam a matéria. Vocês têm o volume 2 no positivo, não é isso? Vocês têm ele online, né? Vocês pegaram ele. Beleza, manda Guilherme que eu te respondo. Alguém chegou a pegar ele fisicamente lá no colégio? Oi, Ana. Diga. Sou todo ouvidos. Ah, beleza. Quem puder pegar é bom, né? Sempre melhor estar com ele em mãos. Quem que é professor de biologia? Você pode, Ana, você pode me mandar também. Manda uma mensagem para mim nesse e-mail aqui que eu te mandei, que eu vejo com a Isabela, o e-mail dele também, e passo. Beleza. Manda para mim que eu olho lá direitinho, manda o nome do professor que eu não sei também, que aí eu vejo uma forma e te falo. Beleza. Tá? Mas manda para mim, lembrando, que aí eu te respondo pelo e-mail, que aí eu olho com ele e te mando. Olho com ele não, olho com a Isabela e te mando. Ricardo Jenner. Deixa eu anotar aqui, não vou esquecer também. Mas aí você manda para mim no e-mail, ok? Pessoal, olha só. Então, anjinho, esse anjinho sou eu, né? Anjo sou eu. Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês, muito bom brincar com vocês, ficar aqui me divertindo com vocês, foi muito divertido, né? Espero que tenha ajudado um pouco, espero que vocês tenham aprendido um pouco e estamos aqui, ok? A gente fazendo a parte da gente, vocês aí façam a parte de vocês, que no final tudo vai dar certo. Fala com o pessoal para poder aparecer, tá? Que o pessoal tá muito sumido, certo? Beijos para vocês, até a próxima, bom final de semana, bom feriado. Vocês vão viajar no feriado, pessoal? O que vocês vão fazer nesse feriado? Vocês têm 4 dias para ficar em casa. Sábado, domingo, segunda é recesso e terça é feriado. 4 dias de feriado. 4 dias sem aula. Certo? Tchau, gente. Beijos. Com Deus. Até a próxima. E qualquer coisa que precisar, pode me mandar um e-mail, tá bom? Tô por aqui. Sempre.